a saída, Joyce? Porque assim, você era líder do governo, e aí de repente a coisa começou a degringolar, E a gente via a Joyce, ela começou a bater no governo antes de sair do Foi. governo. Foi. Sabe? Tanto é que uma das coisas que mais se ouvia nessa época é: caraca, elegemos uma comunista. Sabe? Nossa, Porque todo mundo Botamos virou uma comunista, nossa, né? esse de novo. Pessoal- Infiltrada. O pessoal chamou não é? Dória de comunista, cara. Então, exato. assim, isso começou Então, a bater antes de sair já. E pra mim, eu falo com uma visão de fora, não sou entendido de política. A impressão foi, mano, o pessoal ingrato pra caramba, porque ela tava lá fazendo os corre lá e de repente veio tudo contra ela. E assim, não sei se a pergunta é exatamente essa. Foi uma frustração quando a coisa começou a degringolar e falou, mano, não vai ter espaço pra mim aqui E até a saída? em que ponto aconteceu esse ponto de virada de você falar de caramba? Que barca é essa que eu tô e não dá pra ficar aqui simplesmente navegando. Eu já tenho na que- transição. Já na transição? Nossa. Já na transição. Antes de eu assumir o mandato, eu fiz parte da equipe de transição. Na transição, quando a gente começou a montar os ministérios, e eu estava ali tentando ajudar o ogro. Para você ter uma ideia, eu tinha 2 indicações. Uma para o Ministério gente, da Saúde, não, pelo amor de Deus, da Educação, que era a Viviane Sena, que já tinha conversado. Eu levei a Viviane Sena na casa do Bolsonaro, em Brasília. Nós fomos juntas lá. Fechamos junto com o principal parceiro dela. E ela seria a ministra da Educação quando os 3 patetas, filhos do Bolsonaro, descobriram isso, atravessaram aquele idiota do Vélez, que nem português falava. E o outro era no MRE. Fechamos com o William Vac. Eu mesma convidei o William, né, na Relações Exteriores. E quando estava para fazer o anúncio, mesma coisa. Eles descobriram que eu estava intermediando, porque o William não atendia nenhuma daquelas pessoas lá, mas a minha ele atendia. E colocaram o Ernesto Araújo. Olha, quando eu vi aquilo acontecer, eu falei, gente, tem jeito. Já não Virar não, a mesa. Puta. não ter, assim, e eu só aceitei esse líder de governo, não foi porque o Bolsonaro pediu, não. Foi porque, na época, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre me pediram. Eu ia ser líder da maioria. Por quê? Porque eu consegui intermediar a ida do PSL para apoiar a chapa do Rodrigo para a presidência da Câmara. Que o PSL estava naquela dúvida. O Onix, né, gênio da lâmpada, estava querendo que, na época, ele apoiasse o PP. Né? O Arthur Lira seria o candidato. Mas, naquela época, o Arthur não teria levado. Né? E agora é só ver, né, como o Rodrigo Maia realmente ajudou o governo, mesmo sendo massacrado pelo governo. E aí eu ia ser líder da maioria. Só que um dia eu estava na casa do Rodrigo e o Alcolumbre estava lá, porque eles são vizinhos de cerca, né? E tem um portão que abre para o quintal um do outro. E aí eu estava lá, o Alcolumbre e tal. E o Bolsonaro estava fritando o Bibiano naquela época. Começou aquela coisa. E eu liguei furiosa para ele, mas aos gritos com ele, dizendo, você é um idiota. Se você faz isso com um aliado de primeira hora seu, o cara que sempre esteve do seu lado, o que o Congresso vai pensar? Como é que você vai conseguir aliados de segunda hora? Você não vai aprovar nada. Que você fez uma burrice sem tamanho. E depois eu consegui fazer o Bebiano e o Bolsonaro ter uma conversa. Quase deu certo se o Carlos não tivesse se metido. E aí, quando eu terminei a ligação, o Rodrigo e o Alcolumbre, os dois com os olhos desse tamanho, assim, em mim, né? Você fala assim com o louco? Eu falei, eu falo, é a única linguagem. É a única linguagem que ele entende. Só entende essa. Solução para louco é um louco e meio. Ou você dobra e ele monta cavalo, ou você grita na coice. Entendeu? Era o jeito. E aí eles cochicharam lá entre eles, eles disseram, você não vai ser líder da maioria. Eu falei, perdi meu cargo. Você vai ser líder de governo no Congresso. Eu falei, imagina, os filhos do Bolsonaro nunca vão deixar, porque não era por ele. Ele não sabe, nem sabia quem escolher. Era por causa dos filhos. Sim. E aí eles foram até uma reunião com o Bolsonaro e apresentaram meu nome. Disseram,
ela é a nossa indicação para líder de governo no Congresso. Como é que um presidente, começando um governo, vai dizer não para o presidente da Câmara e do Senado? E foi assim que eu me tornei líder. Vai estar na minha biografia, essa história. Foi assim que eu me tornei líder. Fazendo uma articulação do PSL com o Rodrigo na época, e depois, quando eles viram que eu conseguia fazer o Bolsonaro ter um momento de lucidez quando ele precisava. Né? Ô, Charles, você acha que se não fosse pela família, pelos filhos, porque você fala, e diversas vezes você fala, aí os porque filhos tudo começou isso, com aí eles. Os filhos aquilo. Começou com eles e terminou com eles. Mas você acha que se não fosse a influência dos filhos, o Bolsonaro, a trajetória dele não seria tão desastrosa? Ou estava fadado realmente ao desastre? Não, eu acho que estava fadado ao desastre, mas seria um desastre menos ruim, assim. Você entendeu? A influência... Sem tanta picuinha. Sem tanta picuinha, sem tanto desgaste, sem tantos inimigos nas redes sociais, sem bater em pessoas que você vai precisar pedir o voto depois. Né? O Carlos, o Eduardo, às vezes eles batiam em deputado e senador, que eu ia depois lá pedir, pelo amor de Deus, para votar pelo governo, porque eu precisava do voto dele. Lá com panos quentes lá. Então assim, eu atuei como bombeiro ali muito tempo. Então assim, que ia ser desastroso, ia. Agora, se ele tivesse deixado com que pessoas que sabiam mais do que ele, conheciam mais do que ele, tivessem ajudado a montar o ministério. Você imaginou uma Viviane Sena ministra? Que isso, gente? Por favor. O livro do Seninha todas Por as favor. escolas. Essa é uma coisa sensacional, né? A mulher Uhum. respira educação, é a vida dela. Instituto é uma coisa É uma coisa gigantesca. maravilhosa, né? O William Vac, MRE, o respeito que ele tem fora do país. O William é muito respeitado fora do país, né? Um jornalista conhecido no mundo inteiro. Né? Cobriu muito tempo, foi muito tempo repórter na Alemanha. É outra coisa. Então, nós teríamos um Itamaraty melhor, nós teríamos, né, Relações relações melhores, internacionais melhores. Então, assim, eu acho que no final o jogo ia estar perdido mesmo. Sabe aquela coisa? Mas em vez de ser goleada de 7-0, certo, ia sabe? ser menos... Seria 3-2, 3-1, você entendeu? Olá, eu sou o DVD Castilho e esse é o canal de cortes do Elementar Show. Gostou do vídeo que você acabou de assistir? Nesse canal aqui tem muito mais conteúdo, convidados incríveis, e por falar em convidados incríveis, vá também ao nosso canal oficial. Lá tem entrevistas maravilhosas. Nos acompanhe, fique com a gente, se inscreva nos 2 canais, hein? Até mais!